Imagine um mundo envolto em trevas, onde a única luz provém de velas abençoadas. Um cenário assustador, não? Mas essa não é apenas uma fábula para assustar crianças. Este é o aviso urgente de Padre Pio, o Santo das Chagas, sobre os 3 dias de escuridão. Uma profecia que desperta a curiosidade e o medo, chamando cada um de nós à reflexão e à preparação espiritual. Se você acha que tudo isso soa como uma lenda distante, talvez seja a hora de reconsiderar o que você sabe sobre os sinais dos tempos. No Ecos do Apocalipse, mergulhamos fundo nos mistérios mais profundos e nas profecias bíblicas, decifrando o que as Escrituras nos revelam sobre o futuro e os eventos atuais. O último aviso de Padre Pio não é apenas uma história de fé, mas um chamado à ação para todos nós. O que você faria se soubesse que esses 3 dias estão mais próximos do que pensamos? Fique conosco e descubra como se preparar para o inevitável. Conhecido por sua profunda espiritualidade e dons místicos, o Santo Padre Pio é uma figura que fascina e inspira. Nascido na pequena cidade de Pietrelcina, na Itália, ele foi um dos poucos na história da Igreja Católica a carregar os estigmas, as feridas de Cristo, visíveis em suas mãos, pés e lado. Tais sinais físicos de sua conexão com o divino não apenas provocavam admiração, mas também incompreensão, até mesmo entre os próprios fiéis. Era como se, através de sua carne, ele nos convidasse a refletir sobre as marcas da fé em nossas próprias vidas. A profecia dos 3 dias de escuridão é uma das mais marcantes entre os relatos deixados por Padre Pio. Ao longo dos anos, ele revelou visões que transcendiam o ordinário, visões que, de certa forma, nos lançam num abismo de reflexão sobre o julgamento divino. O Santo Padre não se contentava em apenas alertar sobre os perigos, mas também nos convocava a uma preparação espiritual incessante, lembrando que a verdadeira renovação começa no âmago de cada ser. Padre Pio, com seu olhar penetrante e palavras sábias, não apenas carregava os estigmas, mas também a missão de guiar os fiéis para uma renovação divina. Ele nos ensinava que, mesmo em meio ao caos e à confusão, existe um caminho de luz a ser trilhado. Assim, seus ensinamentos nos levam a ponderar sobre os sinais que recebemos e como devemos nos preparar para o que está por vir. Entre as muitas obras de Padre Pio, uma carta em particular, endereçada à Comissão do Vaticano, destaca-se por sua intensidade espiritual. Neste documento, ele não apenas relata suas experiências místicas, mas também um chamado urgente à oração e à penitência. Padre Pio parecia ouvir os sussurros do céu, revelando que o julgamento divino poderia se abater sobre a humanidade de maneira inesperada, como uma tempestade que se forma no horizonte sem aviso prévio. A narrativa da carta de Padre Pio é marcada por uma urgência que parece atravessar os tempos. Ele alertava que aqueles que ignorassem o chamado divino poderiam enfrentar consequências severas. A oração não era apenas um ato devocional, mas uma arma espiritual essencial contra as forças do mal iminente. As suas palavras traziam à tona a necessidade de uma preparação espiritual contínua, um estado de alerta constante para todos os fiéis. Nesta carta, ele nos lembra que a renovação da alma não é um evento isolado, mas um processo contínuo de reconexão com o sagrado. Padre Pio, em sua sabedoria, enfatizava que mesmo os mais devotos não estavam isentos do dever de se preparar. Ele deixava claro que a renovação divina era um chamado universal, um lembrete de que o tempo da graça é limitado e que cada momento é uma oportunidade de reencontro com Deus. Padre Pio revelou uma visão inquietante sobre os 3 dias de escuridão, uma profecia que ecoa
como um chamado à ação e à fé. Durante esses dias, eventos cataclísmicos punirão os ímpios de forma implacável. A escuridão será tão densa que nenhum raio de luz poderá atravessá-la, e o mundo inteiro será envolto em trevas profundas, simbolizando o julgamento divino sobre aqueles que se desviaram do caminho da justiça. Ele instruiu os fiéis a tomarem medidas precisas para sobreviver a essa provação. Devem permanecer dentro de casa, selar suas janelas e confiar nas velas abençoadas como a única fonte de luz. Nesse cenário, a oração constante é apresentada não apenas como uma prática devocional, mas como uma barreira protetora contra as forças do mal que vagarão pelas trevas. A preparação espiritual, segundo ele, é o único escudo eficaz nesses momentos de tribulação. A narrativa de Padre Pio instiga uma reflexão profunda sobre como nos preparamos para adversidades. Ele sugere que a proteção divina não será concedida a todos, mas apenas àqueles que vivem em verdadeira comunhão com Deus. Assim, os 3 dias de escuridão tornam-se um poderoso símbolo de purificação e renovação divina, uma oportunidade de renovação para os que permanecerem fiéis e obedientes às instruções sagradas. Padre Pio detalhou com precisão os horrores que acompanharão os 3 dias de escuridão. As noites serão frias e os ventos furiosos, trazendo uma tempestade como nenhuma outra. A chuva de fogo, uma visão aterradora, consumirá o que encontrar pelo caminho, eliminando aqueles que ousarem desafiar as advertências divinas. Nesse cenário de caos, a natureza se rebelará, tornando-se um instrumento do julgamento divino. Para aqueles que seguirem as orientações do santo, a proteção será certa. O simples ato de fechar as janelas e acender velas abençoadas se transforma em um ritual de fé e obediência, protegendo as famílias do terror que espreita lá fora. Padre Pio enfatiza que a salvação está nas mãos daqueles que confiam e agem de acordo com as instruções recebidas, transformando o lar em um refúgio espiritual inviolável. A profecia não apenas avisa sobre os perigos, mas também oferece uma promessa de proteção para os que permanecem firmes na fé. Aqueles que se prepararem espiritualmente, que abraçarem a oração e a penitência, encontrarão na escuridão uma oportunidade de renovação divina. A tormenta, embora assustadora, é uma purificação necessária para restaurar a harmonia entre o céu e a terra. Com o término dos 3 dias de escuridão, Padre Pio profetizou um renascimento glorioso. O sol despontará no horizonte com um brilho jamais visto, sinalizando o fim das tribulações e o início de uma nova era de paz. Os anjos, mensageiros divinos, descerão do céu, trazendo consigo a certeza de que os dias de julgamento se foram e que a humanidade tem agora a chance de recomeçar, purificada e renovada. A visão de Padre Pio não apenas traz alívio após a tempestade, mas também um convite à reflexão sobre o que significa viver em verdadeira comunhão com o divino. Ele instiga a todos a se prepararem espiritualmente, pois o tempo da graça é limitado. A paz prometida é não apenas um presente, mas uma responsabilidade. Cada alma é chamada a renovar seu compromisso com Deus, vivendo de acordo com os ensinamentos sagrados. Essa renovação divina é o ápice da jornada espiritual que Padre Pio descreve. É um chamado urgente para todos retornarem à fé com um coração sincero e humilde. Agora, mais do que nunca, a humanidade deve entender que a preparação espiritual não é uma opção, mas uma necessidade vital para assegurar um futuro de luz e harmonia. Agora que você conhece o último aviso de Padre Pio, a grande questão é: o que você vai fazer com essa informação?
Está disposto a ignorar os sinais e arriscar? Ou prefere tomar medidas para se preparar espiritualmente? A escolha é sua, mas lembre-se, o tempo da graça é limitado. A hora de agir é agora. Comece a refletir sobre a sua fé, sobre as suas ações diárias e como pode se alinhar com a vontade divina. Os 3 dias de escuridão podem ser mais do que uma profecia. Podem ser o chamado que você precisava para uma transformação de vida. Não deixe que o medo do desconhecido te paralise. Em vez disso, permita que ele te motive a buscar mais conhecimento, a se aprofundar na fé e a se preparar. E para continuar essa jornada de descobertas e aprendizado, inscreva-se no Ecos do Apocalipse e ative as notificações. Vamos juntos desvendar os mistérios das profecias e compreender os sinais dos tempos. Está pronto para essa transformação?